Pare de perder tempo executando tarefas repetitivas de um modo manual no SAP. Aprenda comigo neste vídeo como automatizar suas tarefas no SAP com o uso de scriptings. Aumente bastante a sua produtividade. Quer saber como? Fique comigo nesse vídeo até o final, que você vai ver em poucos passos como a gente vai poder ganhar muito tempo e aumentar bastante a nossa produtividade. Não conhece esse canal? Aqui é o SAP Scripting, o melhor canal de scripting do SAP da internet. Vamos lá? Então, vamos para a tela, vamos trabalhar, vamos para a tela. Seguinte, preparei um roteiro aqui legal para a gente poder acompanhar, seguir, né, o passo a passo de como a gente vai automatizar as nossas tarefas com o SAP. Tá? Eu estou aqui entendendo que você está partindo do zero e eu vou pegar na sua mão aqui e vou te levar do zero até você conseguir fazer o seu primeiro script com SAP e aumentar assim a sua produtividade, tá bom? Então vamos seguir aqui nosso roteiro, tá certo? Eu fiz aqui ele em 10 pequenos passos para a gente poder fazer. São passos simples. Mas primeiro eu preciso que você me acompanhe no raciocínio, você entender o que é que você está fazendo e o que é que você precisa fazer, tá bom? Primeira coisa, o que é o SAP GUI Scripting? É uma tecnologia que serve para que a gente possa automatizar justamente as ações que fazemos aqui no SAP, tá? Seja abrir uma transação, seja você coletar dados, seja você inserir dados nele, enfim, você vai conseguir com essa tecnologia de scripting automatizar. Vai ser como se tivesse um robô trabalhando ao seu favor, né? E essa tecnologia faz com que você ganhe tempo, você aumenta a sua produtividade, principalmente para tarefas muito repetitivas ou muito longas, tá? Então você vai poder ali criar o seu scripting para poder justamente ganhar esse tempo e aumentar a sua produtividade, tá certo? Quais são os prós e contras dessa tecnologia? Tá? Então, os prós, vamos lá. Quais são as vantagens? Aumento de velocidade, aumento de produtividade, tá? Você consegue fazer uma grande massa de dados aí em pouco tempo. Quais são os contras dessa tecnologia? Eu vejo como contra, a única coisa assim que eu vejo é a questão do não ter como desfazer. O SAP, na verdade, já não tem Ctrl Z, né, em muitas das coisas dele. Mas você no scripting, você não consegue desfazer rapidamente o que você fez. Então você vai ter que seguir todo o manual, toda aquela questão que o próprio SAP impõe de como desfazer uma inserção de dados, por exemplo. Tá? Então você tem que ter só esse cuidado de quando você vai fazer um script, fazer ele bem feito, para evitar uma entrada de dados errada, tá? Próximo passo aqui, quais são os pré-requisitos para o uso do scripting? Então, para usar o scripting, você precisa basicamente de quê? Você precisa de um servidor que permita o uso de scripts, né? Que servidor é esse? Nessa telinha do logon aqui, na sua empresa ou na sua casa, dependendo do que você vai acessar, enfim, você tem que saber se esse servidor seu, se ele está conectado, se ele está habilitado para esse servidor o uso de scripting. Então, você tem que consultar a empresa a qual você contratou o SAP, se for um acesso na sua casa, ou então vai ter que contactar a equipe de TI da sua empresa para saber se esse servidor ele tem o SAP Scripting habilitado nele, tá? Segunda coisa que você tem que ver é se no próprio, depois que está conectado a um servidor válido, é se você, clicando aqui em opções, se já está aqui ativo para você o registro de reprodução de scripting e também, além disso, você tem que deixar ele configurado dessa maneira em opções. Acessibilidade scripting, scripting, aquele que está marcado, a caixinha, pelo menos essa aqui tem que estar marcada e esse aqui é opcional da diálogo nativa do Windows. Mas dúvidas com relação a isso, você vai tirar realmente com a sua equipe de TI. Aqui no canal, na playlist de Excel, VBA com scripting, lá no começo, nos primeiros vídeos, tem vídeos ensinando como configurar o servidor, ensinando como configurar o próprio SAP para isso, tá? Então, recomendo que você, se você está chegando aqui do começo no canal, depois você assiste lá no começo da playlist, tendo esses vídeos ensinando passo a passo, tela por tela, como configurar tanto o servidor como o seu servidor de scripting, tá certo? Deixa eu botar aqui a redinha. Configurar o SAP GUI Scripting no SAP GUI. Tá, então o SAP GUI é esse programinha que a gente está usando aqui, certo? SAP GUI. Vou repetindo aqui como configurar. A gente vai seguir opções,
scripting, você vai, se tiver desmarcado, você vai marcar. Se tiver desmarcado aqui, você vai marcar também. Você aplica e dá um OK, certo? Maneira mais simples de criar um script. A forma mais simples de você criar um script é através do próprio SAPGUI, onde você vai usar o gravador dele, que vai trabalhar de uma maneira similar ao gravador de macros do próprio Excel, tá? O do Word, etc. Tá? Então, a maneira mais simples é essa. Você vai aqui no SAPGUI, você vai clicar em opções e usar essa opção aqui, ó, registro e reprodução de scripting. Quando você clicar nela, você vai escolher qual o nome do lugar do arquivo que vai ser gravado esse script e vai mandar gravar. Quando você clicar em gravar, pode acontecer isso aqui, ó. Você vai clicar em gravar, ele vai perguntar sobre gravar o file existente. Por que aconteceu isso? Porque naquele local, lá no desktop, já existe um arquivo com aquele nome. Então você vai decidir se você quer sobrescrever ele ou não. No meu caso, eu quero porque não me importa o que tem lá dentro. Então eu vou colocar aqui sim. E nesse momento ele já está aqui gravando o script. Você vai saber disso por essa simbolização aqui, ó, esse íconezinho fica aqui com essa animação acontecendo, tá? Vamos aqui marcar como verdinho. Referência à API no Excel, opcional. Quando a gente tiver lá no Excel gravando os nossos scripts, a gente vai poder fazer o quê? Deixa eu botar aqui o editor de código. Você vai clicar na aba desenvolvedor. Se você não tem a aba desenvolvedor, você vai clicar aqui nessa parte superior aqui, personalizar a faixa de opções. E aqui direito, nesse lado direito, vai estar assim desmarcado. Aí você vai marcar e dar um OK. Ele vai aparecer tudo isso para você. Aí você vai clicar aqui em Visual Basic, você vai cair no editor de código. E para adicionar as referências do Excel, ou do Subscript, quer dizer, você vai clicar aqui em Ferramentas, Referências. Aqui em Procurar, você vai indicar o caminho do seu SAP. Então você vai clicar C, o seu computador. No meu caso aqui está instalado o x86, o SAP 32 bits, então eu vou em x86. Se o seu caso for o 64 bits, você tem que vir aqui em arquivos de programas, ou program files, né, dependendo. E aqui eu tenho SAP, Front-end, SAP GUI, e tem aqui um monte de arquivos. Qual o próximo passo agora? Vou filtrar aqui por OCX, certo? E aqui agora vou procurar o nome do arquivo, SAP fio SE. Esse é o arquivo da referência do SAP GUI Scripting, tá? Ele apareceu aqui, ó, SAP GUI Scripting API. E agora eu dou um OK. Isso é opcional, tá? É opcional para quê? Ele vai permitir que você consiga criar, fazer o uso do IntelliSense para poder facilitar o seu código. Você já é inscrito no canal? Você já curtiu o vídeo? Você já compartilhou o vídeo com alguns de seus amigos, seus colegas de trabalho? Não? Vamos lá. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, habilite o sininho. Ah, lembrei. E o curso? A gente tem curso de Subscripting com VBA e com Python. Os links dos cursos estão aqui abaixo do vídeo. Um abraço, vamos lá? Próximo passo, conectar a uma sessão SAP já ativa com VBA. Então é o seguinte, vamos parar aqui agora um pouquinho nisso e vamos gravar o nosso script para esse exemplo que está aqui, que vamos fazer agora daqui a pouco com a BP. Tá? Então, agora há pouco eu deixei gravando aqui o script, né? Está aqui, está gravando, ainda não apertei stop, está gravando. E no momento, esse arquivo não tem nada, porque eu não fiz nenhuma ação no SAP. Então eu vou começar a minha primeira ação dele, eu vou justamente gravar o script da BP, para depois a gente usar esse código lá no Excel VBA. Tá? Então eu vou aqui para a atualização BP, vamos botar aqui BP, certo? E vou apertar aqui o verdinho. Entrei na transação BP, certo? Vou aqui inserir o número do meu parceiro de negócios, vou colocar aqui 740.
Eu estou aqui no modo de exibição, vou colocar aqui para modificar, ok, modifiquei. E no meu caso, pelo meu exemplo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que coletar os dados aqui, primeiro nome, segundo nome, terceira aba, coletar data de nascimento e depois nacionalidade e parceiro. O que é que eu vou fazer aqui então? Eu tenho que sensibilizar, eu tenho que mexer nos meus campos para que eles sejam registrados lá naquele script que está sendo gravado. Então, vamos simular o quê? Então, eu quero, primeiramente, primeiro nome, segundo nome, veja que está aqui bloqueado, eu não consigo mexer. Mas eu posso dar dois cliques nele. Então, eu vou sensibilizar ele. Não deve acontecer nada, mas lá deve ter registrado no SAP, no script, né, que eu estou gravando. Dei dois cliques neles. O que é que eu quero mais aqui dele? Nome e sobrenome. Agora, na terceira aba, data de nascimento. Terceira aba, 1, 2, 3. Identificação. Daqui, data de nascimento. Aqui eu posso alterar. Eu vou botar um número aqui só para mudar, tá? 50. Ele quer que eu faça mais o quê? Ele quer que eu veja nacionalidade e número de parceiro externo. Nacionalidade está aqui, vou colocar a nacionalidade aqui BR. E parceiro externo, vou botar um número aqui qualquer. Para validar isso tudo, eu posso ou trocar de aba ou clicar nesse botão aqui. Vou clicar nesse botão para a gente validar os dados, só para que ele registre lá no script. Ele vai registrar, registrou. O que é que eu quero mais aqui? Gravar, né? E depois de gravar, ele quer coletar o status bar. Então, eu vou gravar aqui agora. Gravei. E, finalmente, eu quero coletar o status bar. Eu vou dar dois cliques nela para poder registrar também o endereço dela. Pronto, registrei o endereço dela. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou parar o script. Vou parar a gravação. Cadê o SAP? Está aqui o gravador. Vou parar a gravação. Parei minha gravação. Posso fechar o gravador. E aqui eu tenho que fechar essa janela. Então, eu já tenho em mãos o meu script gravado. Está aqui, nesse arquivo script1vbs, que foi o nome que foi dado lá naquela gravação. Então, eu vou abrir ele aqui. Vou abrir com Visual Studio Code, mas você pode abrir com qualquer editor de texto, tá? Vou abrir no Visual Code porque fica mais bonitinho aqui para a gente ver a diferença dos comandos, tá? Está aqui o nosso script gravado. O que a gente vai fazer aqui agora? Estamos aqui no passo 7, conectar uma sessão ativa no SAP, já ativa com VBA. Então, vamos pegar nossa planilha e vamos usá-la agora. Essa planilha aqui que eu fiz está simbolizando a sua planilha de trabalho aí que você já usa, tá? A planilha vai ser do jeito que você quiser, do jeito que você precisar, mas no meu caso está assim. O que é que eu vou fazer? Qual é a minha ideia aqui? Eu vou fazer um código que, para cada cliente meu aqui, ele colete esses dados, primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, e insira os números de parceiro externo e insira também a nacionalidade. E no final ele me grave aqui o resultado daquela gravação. E isso vai fazer para cada linha. Então, transpondo para o seu cenário, você também vai ter a sua planilha para usar com alguma transação que vai ter algum dado a coletar ou então algum dado a inserir. E você também vai buscar o resultado final disso. Tá certo? Então, a primeira coisa aqui no Excel, a gente vai. Eu ainda não salvei a planilha, justamente para a gente poder salvar junto. Eu vou salvar aqui a planilha. Vamos usar o salvar como. E é importante que a planilha do Excel ela tem que ser salva no formato de macros. Para salvar o código, ela tem que ser salva ou como macro do Excel ou como planilha binária do Excel. Tá? Eu vou usar o formato macro. Vamos usar aqui, então, SAP com a BP. Certo? Salvei aqui. É bom estar sempre salvo, porque vai que dê algum travamento, alguma coisa, você não perde as coisas. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Você pode
vir aqui no Visual Basic e criar um módulo e inserir os seus dados. Ou então você pode criar diretamente aqui um botão para poder inserir o código nele. Nesse caso, para inserir o botão diretamente, eu vou usar o controle ActiveX e vou inserir aqui o botão, tá? Vai ser aqui o meu botão, deixa ele aqui do lado. E esse botão ele vai ser o quê? Esse botão vai se chamar, cadê aqui, Caption? Vai ser assim, como é que chama? Gravar. Pesquisar e gravar, né? Pesquisar e gravar. Vamos ver aqui o tamanho da fonte. Cadê aqui? Fonte. Tá 48, vamos botar 16 aqui. 16 tá bom. Tá aqui nosso botão pesquisar e gravar, tá? Então, estou aqui no meu modo desenvolvedor, modo design, ok? Vou dar dois cliques nele para ele chamar o código. Então, estou aqui. Esse meu private sub command click, ele é uma subrotina que está amarrada àquele botão, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando eu clicar nesse botão, ele vai ter que justamente fazer o quê? Se conectar ao SAP e depois fazer tudo isso que a gente está pedindo aqui no roteiro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeira coisa, vamos botar aqui um comentário, né? Assim, conectar ao SAP. Então, vamos lá pegar na nossa gravação qual é a parte responsável por conectar ao SAP, tá? Cadê aqui? Pronto. Conexão ao SAP é essa parte aqui superior. Esses três primeiros ifs aqui, tá certo? Então, vamos levá-los para lá, certo? Conectar ao SAP. Importante aqui no SAP é o seguinte. Essa gravação que foi feita pelo gravador do próprio SAP GUI, ele é uma gravação para VBS e ele usa a palavra application. Só que no VBA, dentro do Excel, não podemos usar a palavra application. Quer ver uma coisa? Deixa eu tentar rodar aqui, ó. Uso inválido de propriedade. Por que isso? Porque application simboliza o próprio Excel. Então vamos trocar application por outra letra, por outra palavra. Vamos trocar aqui application por app. É o suficiente. Substituir todas. Então foi aqui substituído. Onde tinha application virou app. Ok? Vou executar aqui agora para testar. Ele executou sem erro. Então, traduzindo isso aqui, ele primeiramente captura o programa do SAP, SAP GUI, pega ali a parte de scripting. Depois disso, ele verifica se existe uma conexão. Ele vai pegar a primeira conexão de scripting criada e em seguida ele vai pegar a primeira janela aberta, que é a janela 0, para a janela e chama ela de session. E é nessa session que a gente vai manipular as coisas. Ok? Temos aí a nossa conexão já ativa com o Excel. Perdão, ativa com o SAP do Excel. Então, pronto. Então, vamos ao nosso exemplo. Alterar dados de parceiros na BP, certo? Então, na primeira aba, coletar o primeiro nome e sobrenome. Então, no nosso script, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um loop nas linhas aqui, para poder jogar lá no SAP e aí fazer as coisas acontecerem, certo? Vamos analisar nosso código. Como ele está para a gente? Passamos aqui a parte da conexão, ok? Vamos ver a parte daqui da frente. Então, primeiramente, a gente maximizou a janela, depois entramos na transação BP, certo? Então, vamos fazer o seguinte, o quê? Vamos lá. A parte de abrir a conexão é essa aqui, ó. Coloca o nome BP e coloca e apertou o botão do lado dela, que foi esse aqui, né? Que foi o... Cadê aqui? Vamos levar para lá. Aqui vai ser abrir a transação, certo? Esses dois códigos aqui, certo? Vamos colocar aqui um /n para evitar qualquer coisa.
Para quê? Porque dependendo dele esteja, ele consiga abrir a transação. Depois que ele abriu a transação, foi o que ele fez. Depois que ele abriu a transação, ele apertou o botão 17, que no nosso caso aqui foi justamente esse botão aqui para poder inserir o número dele. Ó. Quando a gente aperta esse número aqui, ó, ele aparece essa caixinha. Então, a gente vai o que agora? Aqui no nosso caso, já seria dentro do loop, porque para cada linha daquela, a gente vai inserir um número diferente. Então, vamos aqui no nosso código. Então, aqui já vai ser um loop, tá? E dentro do loop, deixa eu maximizar aqui. Então, dentro do loop, loop nas linhas, né? Então, dentro desse loop, ele vai fazer aquela ação de inserir o número, certo? Inserir o número da pessoa. Vamos fazer o seguinte logo, vamos fazer logo o loop. Vamos construir nosso loop. Como é que será o nosso loop aqui? Nosso loop, ele tem que ver o quê? Eu vou usar a seguinte regra. Se tiver a célula vazia, ele pare, tá? Então, ele vai partir daqui e vem até aqui. Quando chegar aqui vazio, ele vai parar, não faz mais nada. Então, vamos testar o nosso loop. Vamos fazer e testar. Então, como é que vai ser o nosso loop? Vai ser o seguinte. Então, vai ser um do faça enquanto as células. Qual célula? A linha, se não me engano, a linha é 6, depois eu corrijo. Coluna 1, ponto value, for diferente de vazio. Enquanto ela for diferente de vazio, faça do loop. Vamos confirmar se é a linha 6 mesmo? Isso, linha 6. Linha 6 em diante, coluna 1. Só porque esse meu 6 aqui não pode ser constante, ele tem que ser uma variável que eu vou incrementar essa variável. Então, vamos usar o contador i vai ser igual a 6. Aqui eu substituo por i. E o importante, eu tenho que fazer o quê? Incrementar o loop para evitar o loop infinito. Incrementar o loop para evitar loop infinito. Então, i vai ser igual a i mais 1. Então, a cada iteração, ele vai aumentar em 1, certo? Então, isso aí vai ser da linha 6, vai para a linha 7, linha 8 e assim por diante. Isso aqui vai ficar dentro do loop, né? A gente já colocou aqui. E para testar esse loop, vamos usar aqui a message box, tá? Message box. Quem eu vou botar? O próprio valor da célula aqui. Vamos ver ele mudando no loop. Vamos testar o loop. Vou botar aqui do lado para a gente ver o valor que está lá. Cadê o Excel? Está aqui. Então, esses são os nossos números, né? 618 e assim por diante. Testando aqui. Deixa eu só salvar antes. Testando. 618, 620, 624, 28, 33, 37. Nosso loop está ok, certo? Posso tirar daqui. Então, voltando ao nosso código, o que é que precisamos fazer? Eu tenho que inserir o número da pessoa, que é essa coluna A aqui. Então, o número do... Cadê a transação? O parceiro, né? Vamos colocar aqui, chamar então ela de parceiro. Então, parceiro vai ser igual a quem? Vai ser igual ao número daquela coluna, da coluna A. Beleza, já tem meu parceiro. Cadê o nosso código? Olha aqui, que legal. Ó. Deixa eu dar um enter aqui para separar. A gente inseriu, no meu teste lá foi o número de 740. Então, eu vou pegar essa linha aqui, vou copiar para lá. E ao invés de ser o 740, vai ser o parceiro. Certo? Depois que eu inseri o parceiro lá, coloquei o quê? Eu pressionei o botão 0. Vou colocar lá também no código o botão 0. Deixa eu maximizar aqui. Dá um Enter. Pressionei o botão.
e pressiona o botão. Ok? Deixa eu só tabular aqui para ficar mais fácil de a gente perceber. Isso aqui tudo é feito dentro do loop, certo? O que é que temos agora que fazer? Depois que eu coloquei o número da pessoa aqui, vou só repetir aqui. Depois que eu coloquei o número da pessoa, quando a gente entra, a gente está aqui na aba endereço, né? Então vamos coletar os números, o nome e o sobrenome. Para quê? Para jogar lá na planilha. Então é o seguinte, cadê nosso código? Olha que grandão aqui, ó, que ele fez, ó. Lembra que eu dei 2 cliques? Os 2 cliques que ele deu foi simbolizado por essas 3 linhas. Session Find by ID, então, seção, ache pelo ID. Está aqui o ID todo dele. E no final do ID ele deu um comando. Chamou o foco, né, para que ele fique no lugar certo. E deu a posição do mouse para ele. E no final das contas ele mandou um send the key. Só que no meu caso aqui eu não quero nada disso. Eu só quero mesmo saber o endereço dele. Então eu vou pegar essa linha aqui toda, essa linha aqui de cima, por exemplo. Vou copiar para lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, cadê aqui o comentário? Coletar, primeiro nome, né? Primeiro nome. Então, vai ser nome, vou botar só o nome aqui, né? Coletar nome. Nome vai ser igual a quem? Session find by ID, esse ID gigante que está aqui. Só porque não é setFox, eu quero o texto dele. Então, é ponto .text, tá? Mesma coisa para o sobrenome. Sobrenome vai ser igual a quem? A mesma coisa. Vamos pegar aqui, é o próximo campo que a gente pegou, certo? Vou pegar aqui, ó, aí first last. Mesma coisa, pegar a linha toda, copio, vou colar aqui no Excel, no VBA. Mesma coisa aqui, eu tiro set focus e coloco ponto .text. Já tenho o meu nome e sobrenomes gravados em variáveis. Eu poderia colocar direto na planilha? Poderia, mas vou colocar com variável para vocês entenderem que também é possível fazer assim, tá? A gente tem mais alguma coisa para coletar? Sim, temos que coletar a data de nascimento já na terceira aba, tá? Então vamos acompanhar aqui o código, ver o que é que ele fez depois disso. Depois que a gente coletou aqui os nomes e sobrenomes, a gente fez o quê? Vamos seguir aqui o código, ó. Session find, sempre tem Session Find by ID, porque ele localiza pelo ID o item e depois faz uma ação. Olha, Tab 3 Select, eu mudei de aba, então eu vou pegar essa linha de mudar de aba, certo? Coletei aqui, lá no VBA, vou colocar aqui, ó. Opa, ir para a terceira aba, ou tab, né? Fui para lá. Na terceira aba, eu vou fazer o quê? Coletar a data de nascimento. Então, coletar data de nascimento. Então, data de nascimento vai ser igual a quem? Mesma coisa. Vamos pegar aquilo lá que eu, no meu caso aqui, dessa vez, como o campo era modificável, eu não dei 2 cliques, eu alterei. Ó, já está aqui, ó, os 3 campos que eu quero mexer. Já vou até copiar eles de uma vez só. Está aqui a nacionalidade, está aqui a data de nascimento e está aqui o campo lá do número. Já vou copiar os 3 para lá. Está aqui os 3. Vou colocar aqui os 3. Então, data de nascimento vai ser igual a esse daqui, ó. Só que detalhe, aqui ele alterou, não foi? Mas na data de nascimento eu não queria alterar, eu queria só coletar. Então, data de nascimento vai ser igual. Isso aqui tudo, ponto, eu paro no ponto text. Porque eu não quero atribuir, eu só quero coletar. Então, paro no ponto text. Os outros 2 campos aqui,
eu vou trazer eles para cá, para baixo, que agora vai ser a parte de inserir. Cadê aqui o meu editor? Trazer para cá. Data de nascimento, certo? Aqui agora eu vou inserir a nacionalidade e o número do parceiro, não é isso? Acho que é esse número de parceiro, o nome do campo. Parceiro externo. Número parceiro externo, tá? Então, se eu vou inserir, eu vou ter que, da mesma maneira que eu peguei aqui o parceiro inicial lá na Excel, vou fazer a mesma coisa para cá. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, nacionalidade, nacionalidade vai ser igual a quem? Cells.value. Qual é a coluna de nacionalidade? Coluna G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coluna 7, certo? E o parceiro externo vai ser igual a coluna anterior, a coluna 6. Então, nosso código aqui agora, ao invés de ele estar atribuindo BR aqui, ele vai atribuir nacionalidade. Então, session, vamos ter BR aqui, vai ser nacionalidade. Nacionalidade. E o nosso campo aqui, que está no momento com o número, vai ser justamente o parceiro este, que é o parceiro externo. Parceiro este, parceiro este. Ok. Vamos voltar ao nosso código aqui. O que aqui temos? Set focus e caret position não é necessário para nós aqui no script, porque aqui é para determinar o foco atual e aqui é a posição do mouse. Não precisamos disso. Finalmente temos o botão aqui agora. Eu apertei o botão de validar, foi o botão 8, mas na verdade eu poderia ter clicado somente no salvar, que é o botão 11. E vamos fazer isso então. Então vamos salvar com o botão 11. Então vamos aqui, vamos salvar. Vamos agora coletar o texto, coletar o resultado. Ele vai estar na status bar, certo? Então vamos botar aqui, ó, resultado é igual ao que? Eu colei aqui isso, só que não é isso aqui, é o lado do código, né? Cadê aqui? S-bar. Aqui está como double click, mas na verdade vai ser o ponto text. Vamos desfazer isso aqui. S-bar.text. Então, nosso texto vai vir para cá. Tá bom? Nosso código parou aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Coletamos, coletamos, inserimos, gravamos e coletamos o texto da start bar. Certo? Falta um passo aqui agora que é o seguinte. É gravar os dados na planilha, né? Gravar os dados na planilha. Mas a gente faz isso agora. Vamos pegar as posições e colocar as variáveis que coletamos. Então, quais são as variáveis que coletamos e quais são os locais? Então, aqui agora, gravar na planilha. Nome, sobrenome, data é BCD, então vai ser 234. Então, voltando para cá para o código, deixa eu pegar aqui como exemplo, cells. Então, cells 2, 2 é nome, 2 é nome, 3 é sobrenome, 4 é data de nascimento, se não me engano. Isso, 4 é data de nascimento.
ponto velho e vai ser igual a quem? Então aqui vai ser igual a nome, aqui vai ser igual a sobrenome e aqui vai ser igual a data nascimento. Tá aqui data nascimento. Nome, sobrenome, data nascimento. E o resultado é quem? Resultado é a coluna que é igual ao resultado. Só vou confirmar agora a coluna. Se é a coluna 8 ou 9. Resultado é a coluna 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coluna 8 é o resultado. Salvar aqui. Depurar o código. Vamos depurar o código para a gente poder executar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a depuração já com Excel, já com o SAP rodando. Vamos ver se vai dar certo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui do lado para a gente fazendo passo a passo dele. Vou botar aqui um ponto de parada, que vai ser justamente aqui no loop. Então tá bom. Vamos executar aqui, vamos ver se ele vai parar aqui nessa posição. Salvei e executar. Beleza, ele abriu a transação e está aqui parada esperando justamente o número do parceiro de negócio. Então aqui, ele vai agora coletar o número lá, pegar a célula. O parceiro está vazio, ó, vazio. Vamos ver agora o próximo passo. Vou apertando aqui com F8, tá? Coletei, deixa eu ver se o parceiro pegou. Olha, pegou, o parceiro é 718. Deixa eu trazer aqui mais para o lado. Agora ele vai inserir e apertar o botão, né? Vamos ver se vai dar certo. Opa. Qual foi aqui o erro? Vamos ver qual foi o erro. Cadê aqui? Ah, ele quer colocar o texto. Então tá faltou alguma linha aqui antes para aparecer a janela. Qual foi meu erro aqui? Ah, aqui faltou esse botão aqui, ó. O botão inicial aqui de ele clicar e aparecer a janelinha. Vamos lá para o Excel. Pronto. Parei, executar de novo. Play. Parceiro tá vazio, vamos lá agora. F8. Parceiro. Opa, olha, a janelinha apareceu aqui, ó. Parceiro já tem a variável 718. Vamos ver se ele escreve ela aqui. Escreveu. Aí ele vai apertar o botão. Apertou. Pronto, estamos na janela agora. Agora ele vai prosseguindo com o script, ó. Agora a gente vai aqui coletar o nome. Nome está vazio, o sobrenome está vazio. Vamos executar as duas linhas. Nome, Diane. Sobrenome, Waited. Ok. Agora ele vai para a terceira aba. Foi. Vai coletar a data de nascimento. Coletou. Já está aqui a data de nascimento. Vamos pegar. Agora ele vai inserir a nacionalidade. Nacionalidade. Ele coletou, né? Nacionalidade, ele pegou BR e o parceiro pegou vazio. Por que ele pegou vazio, parceiro externo? Vamos ver lá no SAP, no Excel. Cell I6. Ah, não é 6, é 5, gente. É a coluna 5. Então vamos parar aqui. Parar. Coluna 5. Deixa eu fazer uma segunda parada aqui. Parei aonde? Cadê o SAP?
Perdão, vamos lá. De novo. Tem que funcionar. Ah, tá. Ele está parando na última aba que ele estava. Então ele estava na 3 e ele voltou para 3. Aí quando eu vou coletar o dado aqui de parceiro, ele dá erro porque ele está na aba errada. Então vamos contornar isso aqui. Vamos colocar no começo do script que ele vá sempre para a aba 1. Então, qual o comando de trocar a aba? Tá aqui tem para a terceira? Vamos pegar aqui o select, vamos colocar lá para tab 1. Cadê aqui? Aqui na parte de coletar o nome. Tab 01, tá? Bora ver se vai dar certo. Salvei. Play. Vamos lá agora de novo, passo a passo. Função F8, F8, F8. Parceiro. Coletou. Olha lá, ele foi para a aba 1, tá vendo? Ó? Agora ele vai coletar o nome, sobrenome, já coletou, coletou, perfeito. Vamos avançando. Ele vai trocar de aba, trocou, nacionalidade, parceiro. Bora ver aqui parceiro. Parceiro agora pegou, perfeito. Agora ele vai inserir os dois dados lá na tela. Ó. Colocou lá o BR e colocou o parceiro. Agora ele vai salvar. Vamos agora coletar um resultado. F8 mais uma vez. Pronto, agora é o momento de gravar. Vamos ver se ele pegou aqui tudo aqui, ó, nome, sobrenome, datas, resultado. Vamos agora aqui rodar F8, F8, F8 e F8. E ele vai para o próximo loop e agora vale 7 e ele vai recomeçar o processo. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou limpar lá a planilha para fazer ele tudo do zero. Cadê a planilha? Aqui, ele gravou nome, sobrenome, data de nascimento e o resultado aqui. Vamos apagar esses dados e vamos refazer lá do começo. Só que dessa vez, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar lá o código, o depurador de código, cadê aqui ele? Aqui eu tenho que parar, stop. Vou tirar aqui a depuração, o ponto de parada, deixar ele sozinho. Ah, legal, vou botar também uma message box aqui no final. Aqui, fim. Vamos exibir uma message box, né? Message box. A mensagem vai estar aqui, né? Processo finalizado. VB information. Mas pra cá ficou, isso ficou escondido aqui. Salvar. Cadê aqui agora? Tá limpo aqui, cadê o SAP? Vamos tentar colocar aqui os dois lado a lado. Eu quero colocar o SAP de um lado e quero colocar o Excel do outro lado. Pronto. Eu acho que isso é o suficiente. Vamos ver aqui, vamos tentar gravar agora, tá? Salvar aqui e vamos começar a gravação. Quer dizer, vamos começar a execução. Tá gravando. Tá indo pro próximo agora. Opa, não encontrou o ID. Qual foi o ID que ele não achou? Depurar. Data de nascimento.
Ah, tá. Esse parceiro não tem data de nascimento. Tá, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Como é que vai ser isso aqui no código? Vou pegar essa linha aqui completa. Tentar fazer aqui um if com ele, tá? End if. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu trocar aqui os números do. Vamos de novo, ver se dá certo agora. Vamos fazer assim então. Então vamos tentar capturar um erro aqui. Um erro. Resume next. Se o erro. Não, aqui já é depois dele. Então vamos tentar capturar aqui esse session aqui. Vou tirar ponto .text e vou botar setFocus, que é para ele só achar ele na tela. SetFocus. Se ele existir, ele vai coletar a data de nascimento, que é o seu erro zero. Se não, ele vai avançar adiante. Então vamos ter aqui um else, caso contrário, data nascimento vai ser igual a vazio, certo? Ou então botar sem data, ok? Eu acredito que agora seja o suficiente. Vamos ver aqui. Botar um código qualquer aqui só para diferenciar. Como é que tá meu SAP? Tá aqui o SAP, tá aqui o Excel. Pronto. Deixa eu tirar aqui o. Apagar aqui a Diane também, ok. Tá bom, vamos ver se vai dar certo agora. É bom assim que dê erro pra gente poder ir aprendendo, né? Nem sempre dá certo. De primeira, mas no final dá certo. Tá indo pro segundo agora. Beleza. Fogo terceiro. Esse tem data de nascimento. Ok. Veja que aqui, quando ele dá um refresh na tela, ele pega e vai avançando. Ó. Tá indo. Então percebam que a gente consegue, com isso, a gente está fazendo nessa transação. Você pode migrar isso para a transação que você quiser, né? Que você precisar. Processo finalizado. Então aqui os nossos dados foram coletados. Apenas esse aqui estava sem data, os demais tinham datas, as modificações foram gravadas e está tudo aqui, ó. Vou pegar o 737, né? Eu botei para ser boliviano e coloquei o final 1236737. Vamos sair dele para só voltar de novo. Sair, BP,
manualmente agora. Vou colocar aqui o número 737. Aqui, boliviano, né? E o número 7737. E aqui em endereço, vamos ver o número que está aqui, Jeremy e Wilson. Jeremy e Wilson. Então, tá certinho aqui. Então, fizemos também essa parte aqui. Depuramos o código também. E por fim, a dica especial que eu vou falar para você aqui agora. Deixa eu só mudar aqui a nossa câmera. A dica especial que eu tenho para você é: assista os nossos cursos, os nossos vídeos, quer dizer, daqui do canal. Temos playlist de VBA, playlist de Python. Então, você vai conseguir assim ter uma base para você poder começar aí os seus scripts e aumentar a sua produtividade. Mas, se você quiser acelerar esse processo, quiser dar um up mesmo em sua carreira aí, na sua produtividade, no link aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado, também tem os links dos nossos cursos, tá? Tanto de Python com VBA, ou, perdão, tanto de scripting com Python, como de scripting com VBA. Então, você escolhe aí a linguagem que mais lhe agrade e você pode estar aí, assim, aprendendo conosco, fazendo parte dessa grande comunidade. Espero que este vídeo tenha sido muito útil para você, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar conteúdo. Caso não tenha dado certo para você, escreva nos comentários o que foi que deu errado para que a gente junto possa aí se entender, a gente possa se comunicar e aí te ajudar de alguma maneira. Tá bom, gente? Por favor, não se esqueça, curta, compartilhe. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. E até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.